Estamos vivendo uma crise ambiental e precisamos reduzir nosso impacto no nosso planeta se quisermos continuar vivendo bem por aqui. Já dei uma contextualizada do que está acontecendo na Amazônia no primeiro vídeo e já fiz uma lista das coisas que a gente pode fazer pelo nosso planeta no segundo vídeo. A partir de agora eu vou fazer vídeos falando do impacto de algumas das nossas escolhas do dia a dia e como que a gente faz para fazer algumas trocas simples para reduzir esse nosso impacto. Porque de nada adianta ficar só reclamando dos políticos e não fazer a nossa parte também. Não só para diminuir nosso impacto individual, mas também para gerar uma demanda e uma exigência para que a galera lá de cima, o governo e as empresas, façam a parte deles também. Bom, o preço de qualquer produto não é só o preço que a gente paga na hora da compra. E isso vale para qualquer coisa que a gente for consumir. Ele pode ter um custo social, moral e ambiental, por exemplo. Esse custo ambiental, quem paga somos todos nós, queridos moradores do planeta Terra. Então, pra mim, o segredo é a gente consumir de forma consciente. Não necessariamente mudar completamente nosso jeito de viver, mas talvez diminuir algumas coisas depois de entender o real custo delas. Até porque no sistema que a gente vive, o dinheiro é nosso real poder. E acho que a gente devia pelo menos saber no que a gente tá investindo e no que a gente tá dando poder. Escolhi começar pelo que fazemos várias vezes, todos os dias, sem exceção, que é comer. A alimentação tem duas vertentes, né? A de comer mais orgânicos e a de comer menos animais. Hoje eu vou falar desse lado que pode ser um pouco mais delicado, que é o do consumo animal. Mas calma, assiste até o final. Não vou pedir pra você parar de comer carne nem nada, mas o que acontece é que nossos hábitos alimentares hoje estão insustentáveis. Do mesmo jeito que usar plástico é insustentável. Ele demora uma cota pra se decompor e nesse processo ainda libera CO2. E a gente já entendeu que tem que diminuir o uso do plástico. Não conheço ninguém que parou total de usar plástico, mas a maioria dos meus amigos tenta diminuir. É mais ou menos esse raciocínio. Diminuir faz a diferença. Esse consumir consciente. O ideal pro planeta é não usar plástico nem comer carne. Mas se você não consegue fazer isso 100% do tempo, tá tudo bem. Eu não acho que todo mundo deva virar vegetariano, nem que isso vai acontecer. Eu só vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu pesquisei de um jeito bem básico e didático, e aí você vê se serve pra você ou não. A produção e exploração dos animais para o consumo humano é uma das principais fontes de degradação ambiental, por precisar de grandes áreas, muitos recursos naturais e energéticos, além de gerarem muitos resíduos sólidos, líquidos e gasosos. A pecuária é uma cadeia de coisas que agravam a crise climática e o efeito estufa. Só um parênteses, o efeito estufa é um efeito natural e a gente precisa deles para a gente se manter aquecido. Mas o que acontece? Pensa numa estufa mesmo. A atmosfera é como se fosse o vidro, e os gases fazem com que o calor do sol fique aqui na Terra. O problema é que esse efeito se intensificou com ações humanas. A gente está emitindo muito mais desses gases do que já tem na atmosfera. Então ela está segurando muito mais calor do que a vida como a gente conhece hoje precisa. Esses gases do efeito estufa são dióxido de carbono, água, metano, dióxido de nitrogênio e halocarbonos. Tá, mas você estava falando da Amazônia, né? O que tem a ver? O desmatamento é o maior causador do efeito estufa e o maior causador do desmatamento é a pecuária. Com certeza não é a única ação humana que emite esses gases, mas a agropecuária carrega essas emissões em todo o seu processo. Ela precisa de espaço para poder criar os bois e plantar para fazer ração para os bois. Então, eles derrubam as árvores, que sequestravam CO2, depois queimam as árvores, o que libera CO2, e colocam bois no lugar que soltam metano em formas de puns e arrotos, e gastam muita água nesse processo todo. Além de ser a maior causadora do desmatamento das florestas, a carne que a gente coloca no nosso prato faz um uso muito ineficiente dessa terra que foi desmatada. Uns 70% da área desmatada da Amazônia é usada para pasto e grande parte do resto é usada para produzir ração. Não seria mais lógico, em vez da gente produzir o alimento para alimentar o gado, pra gente comer, a gente produzir diretamente o nosso alimento? Desse jeito, o uso do desmatamento seria muito mais eficiente e sustentável, né? E no sentido de sustentar mesmo. O planeta não vai aguentar a pecuária por muito mais tempo, porque a agricultura, o plantio de vegetais, gera muito menos resíduos, muito mais alimento e caloria por pedaço de terra. Não emite metano por meio de puns e arrotos e gasta muito menos água do que a agropecuária, que é a criação de animais para consumo. Mas muito menos água. Para produzir 1 quilo de carne, chega-se a gastar 20 vezes mais água do que para produzir 1 quilo de vegetal. Comer um hambúrguer é o equivalente a tomar 2 meses de banho. Mas como assim? Para produzir um hambúrguer, são gastos mais ou menos 2.400 litros de água em todo o seu processo. Toda essa água vem desde a irrigação da soja, que vai virar alimento para o boi, passa pela água que ele bebeu, a água usada para higiene, para o abate e vai até a água usada e poluída no processo industrial. Se você reduzir
o seu banho de 15 minutos para 5 minutos, fechando o registro para se ensaboar e tal, você economiza uns 120 litros de água. Se você passar um dia sem comer nada de origem animal, você economiza de 1.300 a 2.200 litros de água. Galera, 90% da água consumida no mundo vai para o setor agropecuário. Além do gasto excessivo de água, os problemas de abastecimento, que já acontecem bastante aqui no Sudeste, vão só se intensificando mais. Porque uma parte das chuvas daqui depende da transpiração das árvores da floresta amazônica, que no caso estão sendo derrubadas para virar pasto. Tem um negócio que chama eficiência energética, que é a razão das calorias produzidas e as calorias utilizadas. A da soja é 415, enquanto da carne vermelha é 6,4. Fizeram uma estimativa de que, se continuarmos consumindo como consumimos hoje, a produção de carne do mundo teria que dobrar até 2050. Outra estimativa que fizeram foi de que, sem a necessidade de criar e alimentar animais, a gente poderia aumentar em 50% a quantidade de calorias para o consumo nas terras agrícolas já existentes. E caloria tipo caloria mesmo, o tanto que aquele alimento te dá energia. E isso seria suficiente para alimentar mais 3,5 bilhões de pessoas no planeta. Bom, acabei falando mais da carne de boi porque realmente ela é a mais prejudicial para o meio ambiente. Mas todas as outras carnes e derivados, tipo leite, manteiga, ovos, têm os mesmos impactos, só que numa escala um pouquinho menor. Eu falei bem por cima e só alguns dos impactos, mas o buraco é bem mais embaixo, não ia caber em 10 minutos. Mas resumindo, o convite de hoje é pra você repensar o seu consumo alimentar e começar da onde você tá. Se você ainda come a carne vermelha, quem sabe parar ou dar uma diminuída, começar no final de semana, porque ela realmente é a pior pro meio ambiente. E só de você diminuir já dá uma grande ajuda. Não precisa comer carne no café da manhã, almoço e jantar. Se você comer só no almoço, por exemplo, você já diminui em 2/3 ou na metade o seu consumo. E isso é muita coisa. Se você não come mais a carne vermelha, come as outras carnes, tenta dar uma diminuída também, mesmo esquema. Se você é vegetariano, diminui os derivados, eles também têm muito impacto ambiental, além dos outros, né? Mas sem essa de virar todo mundo vegano, gente, não precisa disso não. Tá, mas se eu não vou comer nada de origem animal, eu vou comer o quê? Todo o resto, né, gente? Mas eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como fazer um prato balanceado. Mas enquanto isso também tem várias receitas bem gostosas, fáceis de fazer no meu feed. E é isso. Tamo junto nessa, hein, gente? Um beijo.